E aí, galera, tudo bom? Estamos na reta final e essa aula é sobre o último capítulo do nosso livro de Biologia 2, parte 2, Sistema Nervoso, tá? Então, nós vamos concluir o estudo sobre os nossos sistemas, conversando e aprendendo um pouco sobre o nosso sistema nervoso. Tá? Então, vai ser o assunto da prova de vocês, dessa última prova. Dentro do sistema nervoso, existe o englobamento também do sistema sensorial. Eu vou fazer um outro vídeo só com o sistema sensorial e vou disponibilizar na biblioteca, tá certo? Então, hoje nós vamos conversar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é responsável pela integração entre todos os sistemas do nosso corpo, tá? Ele é como se fosse a central de comando. É como se fosse, não. Ele é, na verdade, a central de comando do nosso corpo. Ele é que é o responsável pela comunicação entre todos os órgãos do nosso corpo. E ele atua juntamente com o sistema endócrino. É como se o sistema endócrino fosse aí um sistema auxiliar dele, tá? Quando a gente pensar em sistema nervoso, nós vamos pensar em estímulos, tá? Nós somos movidos, né? O mundo, ele é cheio de estímulos, estímulos luminosos, estímulos sonoros, gustativos, enfim. E como é que nós percebemos esses estímulos? Como é que nós reagimos a esses estímulos? Existem reações que são automáticas, né? Automatizadas, até por uma questão de proteção, mas existem reações também que são bem elaboradas, são bem pensadas, são bem planejadas. Então, existe dentro do nosso sistema nervoso nós, seres humanos, que somos os seres mais complexos e completos da natureza, nós temos um sistema nervoso extremamente eficiente, tá? E complexo também. Em primeiro lugar, nós temos as células nervosas, que já foram estudadas quando nós estudamos ano passado o tecido nervoso, né? Então, essas células, como vocês podem ver aqui, são os neurônios, tá? Os neurônios, eles são células especializadas na transmissão do impulso nervoso, que no caso, o impulso nervoso ou o impulso elétrico, são as mensagens que são transportadas, tá? De uma região para outra, e o neurônio é uma célula, a célula mais especializada no nosso corpo. Ele é composto pelo corpo celular, onde vai estar o núcleo e as organelas. Temos essas ramificações aqui no corpo celular, que são os dendritos. Tem um prolongamento, né, que é como se fosse assim, um rabinho, que é o axônio. E esse é o neurônio. É a célula principal, é a única? Não, mas ela é a principal, ela é a mais importante. Quando o neurônio se comunica com o outro, ele deixa uma região chamada de sinapse. Então, quanto mais sinapses nós temos, mais nós desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa habilidade de raciocínio, de julgamento, tá certo? Então, vamos conhecer o nosso sistema nervoso. Ele está dividido em duas partes. O sistema nervoso central, como o próprio nome está dizendo, ele é o centro de comando, e o periférico, porque tudo que está longe do centro é chamado de periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, normalmente, a gente chama de cérebro, porque o cérebro é a parte maior do encéfalo. 90% do encéfalo é formado pelo cérebro. Depois a gente vai ver todas essas divisões. Tenham calma. Aí temos a medula espinhal, que ela é como se fosse a ponte de comunicação entre a central de comando que está aqui e o resto do corpo, que a gente chama de periferia, tá? Porque está longe do centro.
No sistema nervoso periférico, nós vamos ter os nervos cranianos, que são os nervos que partem do encéfalo, tá? E os nervos raquidianos, que são aqueles que partem da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico também ele é subdividido em dois tipos: sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. O somático é aquele responsável pelos nossos movimentos conscientes. E o autônomo é aquele responsável pelo aquilo que você não pode controlar, mas que acontece aí dentro de você, como batimento cardíaco, respiração, a função automática da respiração, porque a respiração ela tem um controle voluntário e um controle involuntário, pressão arterial, tá? Movimentos digestórios, etc. E nervos, o que são nervos? São conjuntos de neurônios, associações de neurônios, tá? Bom, o encéfalo, como eu havia falado antes, é toda essa região aqui que está protegida pelo nosso crânio. Ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vamos conhecer cada uma dessas partes. Além disso, nós vamos ter também os hemisférios cerebrais, como se você tivesse partido o seu cérebro aqui no meio, e forma duas partes, que são os hemisférios. E aí, no centro, nós vamos ter uma região que vai ligar esses hemisférios, chamada de corpo caloso, tá? Aí temos essas duas regiões aqui, chamadas tálamo e hipotálamo, também conhecida como sistema límbico, que é a região responsável pelas suas emoções, tá? Medula espinhal. E aí, a gente vai ter aqui nessa região mais atrás, aqui mesmo, na base do cérebro, da cabeça, aqui, né, parte aqui de trás, a gente vai ter mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vamos agora conhecer qual a função de cada uma dessas estruturas, né? Aqui é uma outra imagem para a gente perceber mais ou menos como é que as coisas são aí por dentro, né, do nosso encéfalo. Não é dentro da nossa cabeça, não, sabe? Porque pensamentos e emoções não são mensurados no sentido palpável, no sentido físico, né? Aqui, quando eles vão estudar, eles sabem, né, as partes responsáveis por cada setor da sua vida, né, vamos dizer assim, pelos órgãos, pelas emoções, e aí eles veem onde mais acende a luzinha, porque nosso cérebro, como vocês já sabem, ele é todo movido à base de energia elétrica, tá? Bom, o cérebro, nós vamos ter lá, né, os nossos hemisférios, como eu já havia explicado antes, e nos mamíferos, né, lógico que inclusive em nós, ele tem uma superfície, que é a parte mais externa, aumentada. O cérebro é a sede da nossa memória, tá? Dos nervos sensitivos e dos nervos motores, né? Responsáveis por sensibilidade e motor, movimento. Também é responsável pelo nosso pensamento, tá? Pela elaboração de ideias, raciocínios, etc. O tálamo, juntamente com o hipotálamo, como eu já falei anteriormente, que constitui o nosso sistema límbico, o centro das nossas emoções. O tálamo está relacionado com os impulsos nervosos, tá? No córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro. Toda essa parte externa é chamada de córtex cerebral. E está relacionado também com alterações no comportamento emocional. O hipotálamo é responsável pela nossa regulação neuroendócrina. Neuroendócrinos está relacionado com substâncias químicas, que são hormônios, mas que são produzidos na comunicação de um neurônio com outro. Temos também o controle da temperatura corporal, regulação do apetite, osmolaridade, que é entrada e saída de água dentro das nossas células, sono, emoções e comportamento sexual, tá? Já o cerebelo, situado um pouco mais atrás, também é chamado de pequeno cérebro, ele já é responsável pelo nosso equilíbrio,
pelo tônus muscular, que é, porque nossos músculos, eles nunca, mesmo quando você está parado, você pode estar deitado, sem fazer nenhum movimento, mas eles nunca estão 100% relaxados, porque eles não podem ter essa condição de relaxamento total, tá? Porque isso constitui o quê? Uma flacidez muscular. Então, o músculo, ele precisa ter um certo grau de contração, mesmo em relaxamento, tá? Essa contração, quando está em relaxamento, quando não está em movimento, vamos dizer assim, é chamado de tônus muscular. E aí nós vamos ter movimentos rítmicos, aprendizagem motora, tudo que está relacionado com movimento é coordenado pelo nosso cerebelo. Tronco encefálico, né? Essa região aí do tronco encefálico, nós vamos ter o mesencéfalo, aqui nós vamos ter o comando dos reflexos visuais e o centro da visão. Nosso olho, ele tem um nervo chamado nervo óptico, que faz uma comunicação direta, é via direta, não tem intermediação, não tem nada, com o nosso encéfalo, justamente nessa região aqui, que é a região do mesencéfalo, tá? Temos, então, a ponte, né, que é o cruzamento aí de fibras nervosas. Só uma outra coisinha, gente. Em toda essa região aqui do cérebro, nosso cérebro, como tudo, ele é dividido em 4 partes, que são chamadas regiões, né? As regiões, aí nós temos aqui o córtex pré-frontal, temos o occipital. Então, cada uma dessas regiões vão ser responsáveis por todas as sensações que nós temos. Aqui nós temos a mais importante, que é o centro da visão. Mas tem a parte responsável pela fala, pela gustação, pelo olfato, tá? Todos os nossos sentidos. Tudo que a gente capta do ambiente externo. E tudo que a gente capta também do ambiente interno, porque o nosso corpo internamente ele também tem seus próprios estímulos, mas geralmente, na maioria das vezes, esses estímulos internos são influenciados pelos estímulos externos, tá? Então, se uma emoção forte que você tem, por exemplo, ela foi desencadeada por algum gatilho externo, tá? Uma situação de medo, de estresse, é alguém que gritou com você, é um assalto que você sofreu, é uma situação, uma notícia ruim que você recebe. Então, são estímulos externos que vão influenciar aí tudo que ocorre dentro do seu corpo, tá? E o corpo fica aí buscando sempre o equilíbrio. E o bulbo, essa região aqui mais embaixo, ele é responsável pelo controle automático das funções do nosso corpo, como, por exemplo, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial e estímulos que nós temos de defesa, como, por exemplo, o vômito, a deglutição, que é o ato de engolir, a tosse, o espirro. Tudo isso aí são desencadeados como forma de defesa do nosso corpo contra uma agressão, tá? Uma agressão geralmente externa. E aqui é só mostrando um pouquinho o desenvolvimento do sistema nervoso nos vertebrados. Então, nós temos aí os peixes, né? Que são extremamente simples. Eles têm só mesmo ali aquela linha lateral onde eles vão se basear pelo movimento das águas, de predadores que se aproximam ou presa, no caso deles ser um predador. Aí depois vem os anfíbios, né? Você vê aqui pela imagem, você vê que já está um pouco mais desenvolvido. Aqui nos répteis, não, aqui os répteis são aqui. Então, os répteis não é muito semelhante, né, aí com os anfíbios. Quando chega nas aves, você percebe, né, um aumento aqui nessa região, ou seja, já um desenvolvimento bem maior. E quando chega nos mamíferos, nós já temos, então, o cérebro, né, como nós conhecemos. E no ser humano
é como se fosse a obra-prima, tá? Então, a gente tem um desenvolvimento completo no ser humano. A medula espinhal, então, nós vamos ter a via ascendente, né, que é de baixo para cima, da periferia para o encéfalo, que é o sistema nervoso central, e as vias descendentes de comunicação. Ou seja, existe a ordem que vem de cima e elevada para que algo aconteça, para que haja o equilíbrio. E existem também as comunicações que vêm de baixo para cima, tá? Então, você machucou o braço, vai a comunicação e aí volta a mensagem que aquela região está machucada e vem o estímulo da dor, né? Assim mais ou menos que funciona. E nosso encéfalo também, ele é chamado de massa cinzenta, né? Isso aí é por conta dos axônios, tá? Os axônios formam, então, essa massa cinzenta. As estruturas protetoras, né, do encéfalo, nós vamos ter o crânio, e na medula espinhal, nós vamos ter a coluna vertebral como eixo de sustentação. Além disso, nós vamos ter também aqui no nosso encéfalo algumas meninges, que são camadas de proteção. A gente tem a mais externa, que é a dura mater, a aracnoide, que é a mediana, e a pia mater, que é a mais interna. Então, são 3 camadas de proteção, que são chamadas de meninges, tá? Então, tanto que existe a meningite, que é uma inflamação, uma infecção nas meninges, causadas ou por um vírus ou por uma bactéria. Por isso que é uma doença tão séria, porque ela mexe justamente numa estrutura protetora do nosso encéfalo. Por isso que, geralmente, pessoas acometidas por meningite, na maioria dos casos, elas têm sequelas, muitas vezes irreversíveis. Temos ainda, como uma proteção extra, um líquido que vem, né, que vem aqui, toda a região do encéfalo, descendo pela coluna vertebral. Esse líquido é chamado líquido cefalorraquidiano, tá? Bom, aqui é só uma imagem mostrando a coleta desse líquido que é retirado de dentro da coluna vertebral. Os nervos, como eu já falei antes, são conjuntos de neurônios. Aqui são os axônios dos neurônios, tá? Então, no axônio, nós vamos ter a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada protetora do axônio. É como se fosse, se você imaginar que o neurônio é um fio, o neurônio é o fio de cobre por onde a corrente elétrica passa, né, que é o condutor, e a bainha de mielina é aquela parte de plástico que vai justamente proteger essa estrutura. A bainha de mielina, então, ela serve, dentre outras coisas, para ajudar na propagação do impulso nervoso, para que as mensagens ocorram de forma mais rápida e mais efetiva. Bom, os nervos, né? Nós temos nervos que partem do crânio e nervos que partem da medula. Os que partem do encéfalo são 12 pares. 12 a 10 é em peixes e anfíbios. O que interessa para nós aqui é o número 12. 12 pares de nervos cranianos, tá? Esses nervos cranianos, eles vão ser responsáveis pelos órgãos dos sentidos, todos eles, músculos aqui da cabeça e do pescoço, toda essa musculatura aqui da cabeça e do pescoço, as nossas vísceras, né, que são os órgãos que estão na nossa cavidade abdominal. E temos aqui todos eles, tá? Partindo daqui, né, esses nervos, justamente que vão captar aí esses estímulos e ficar indo e voltando com essas informações. Da coluna vertebral, partindo da medula espinhal, nós vamos ter 31 pares. Eles estão relacionados com os nossos músculos esqueléticos, que são esses músculos, né, que fazem
a movimentação, geralmente movimentos voluntários, os músculos lisos que estão dentro dos órgãos internos, como, por exemplo, o estômago, a vesícula, o fígado, enfim. E as glândulas endócrinas, tá? Hipófise, tireoide, suprarrenais, o pâncreas, enfim. Então, pensou em músculos esqueléticos, músculos lisos, que são internos, e glândulas endócrinas, os nervos, eles partem da medula espinhal e não do encéfalo. São 31 pares. Então, nós temos nervos, gânglios, como se fosse assim, um conjunto de nervos, tá? Então, a gente tem os sensitivos, responsáveis, como o próprio nome está dizendo, pelas sensações, os motores, pelos movimentos, e os mistos, né? Porque muitas vezes o movimento acontece por conta de uma emoção. Certinho? Temos, então, também acontecendo os atos reflexos, que são atos que nos protegem. Quando um bebê nasce, ele já nasce com reflexo. O reflexo da sucção é o mais importante, senão ele morreria. O ato reflexo é aquele ato que ele chega até a medula espinhal, ele não vai até o encéfalo. Por quê? Para que a resposta aconteça de forma rápida, espontânea e involuntária. Porque imagina, tu vai pegar numa panela, tu não sabe que ela está quente, pegou, segurou. Se tu fosse parar e pensar, eita, essa panela está quente, ela vai me queimar, ela vai me machucar, você já estaria com a mão, né, escapelada. Então, o que é que acontece? Na hora que você toca, você faz isso, tá? Por quê? Porque é um ato reflexo, é um ato automatizado. A resposta não vai até o encéfalo, ela chega na coluna vertebral, na medula espinhal e volta, né? A resposta é rápida, né? Aqui é só mostrando a via, né? A gente vai ter neurônios sensitivos e neurônios motores envolvidos aí, né? No caso, neurônios mistos, para que a coisa aconteça rápida. No sistema nervoso periférico, como eu falei bem no início, ele é dividido em dois, em somático e autônomo. O somático é o responsável pelos movimentos voluntários do nosso corpo, é você andar, é você falar, é você movimentar o braço, eu estou aqui, né, movimentando meu braço, minha mão, porque eu quero, tá? Se eu não quiser, eu não movimento. E o autônomo, como eu já falei antes, os movimentos, tudo que acontece dentro do seu corpo, que se a gente fosse ficar tendo que parar para pensar nisso tudo, ninguém conseguiria viver, tá? Então, o corpo, ele é muito inteligente, tá? Ele é uma máquina mesmo, assim, fantástica. Só que esse autônomo, ele é subdividido em duas partes. A gente tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Eles trabalham de forma antagônica para manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio do seu corpo diante de situações externas. Então, o simpático, por exemplo, ele vai estimular ações que mobilizam sua energia, que são situações de estresse. É um momento que você, eu estou atrasado para ir trabalhar, eu preciso fazer um trabalho, eu vou fazer uma prova, é uma situação de que você passou por um assalto, é uma situação, é uma notícia ruim que você recebeu. Existem situações também positivas, mas que geram esse estresse. É uma partida de futebol, né, que gera aquela emoção muito forte. Tudo isso aí, concorrendo com tudo isso aí, entra também em ação, nesse momento, estímulos hormonais, né? Por exemplo, quando está numa situação de estresse, uma situação de perigo, a adrenalina é liberada e o sistema simpático vai lá para o céu, o coração acelera, as mãos ficam suando, fica tremendo. Então, tudo isso aí são respostas automáticas
que tendem a lhe proteger, tá? Por outro lado, aí a gente tem o parasimpático vem e vai acalmando tudo, tá? Justamente para manter esse equilíbrio, senão você morre, tá? Se você estiver desequilibrado, seu coração acelera, um ataque cardíaco. Como muitas vezes acontece, né? Pessoas, muitas vezes, têm ataques cardíacos em situações assim, de um estresse muito intenso, seja ele positivo ou negativo. Como, por exemplo, uma partida de futebol. Tem pessoas que morrem de infarto, né? Enfim. E aí nós temos, olha, o que é que o simpático faz? Dilata a pupila, o parasimpático contrai. O simpático inibe a salivação, o parasimpático estimula. Somente o sistema digestório, que é o oposto, tá? O sistema, tudo no simpático é mais acelerado. Então, quando eu estou mais agitada, me acelera tudo. Minha pupila se dilata, meus brônquios relaxam, tá? Uma aceleração dos batimentos cardíacos, mais no relaxamento da bexiga, por isso que às vezes a pessoa se mija, né? De medo, de pavor, de alguma situação assim, né? Ejaculação precoce também, tá? Ocorre porque é o sistema simpático, nós estamos falando aqui. Agora, assim, quando se trata, por exemplo, de coisas relacionadas com a digestão, no automático, no simpático, fica tudo mais lento, tá bom? Então, pronto, pessoal. É isso, tá? Então, façam, por favor, as atividades do livro, tá? As atividades relacionadas aí com esse capítulo, tá? E nos vemos na próxima aula com o sistema sensorial, que é o complemento aqui do sistema nervoso, tá bom?